Bom dia, meus queridos do nono ano. Olha só, vamos começar nossa maratona de exercício, certo? A partir desta segunda-feira, dia 8, só exercício sobre o que foi ministrado para a gente, tá bom? Olha lá, o primeiro exercício inclui aí para a gente 3 questões do livro e 3 que eu coloquei para a gente dar uma aperfeiçoada no Teorema de Pitágoras, tá bom? Vem comigo, dá uma olhada. Vamos lembrar alguns detalhes importantes já através dos exercícios. Exercícios de aplicação extra-livro, ou seja, você não vai encontrar no livro essas questões. Dá uma olhada. Identifique em cada triângulo abaixo os catetos e a hipotenusa. Olha aí, os 3 triângulos. Coisa linda para ti. Deixa o tio pegar a canetinha aqui, prontinho. Então, galera, olha só. É só para identificar a hipotenusa e os catetos. Conceitos básicos de Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa, ela é sempre aquele lado do triângulo que está na frente do ângulo reto, ou seja, na frente do maior ângulo do triângulo. Logo, obviamente, ela é o maior lado do triângulo. Vamos identificar? Olha só, tu tem um espaço aí para preencher cada um deles. Olha que coisa legal. Vamos lá. Quem é a hipotenusa deste primeiro triângulo aqui, ó? Está na frente do ângulo de 90 graus. Olha o ângulo de 90 graus aqui. Na frente dele está o 5. Então, a hipotenusa desse primeiro é o 5, certo? Os catetos, não tem importância a ordem, tá? Eu botei cateto 1 e cateto 2 só para você ter espaço para colocar os dois, mas pode ser qualquer um dos dois aí, pode ser o cateto 1 e o 2, tá? Então, ó, cateto 1 eu escolhi o 3 e o cateto 2 eu escolhi o 4. Lembrando que os catetos são os lados do triângulo, ó, que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, os catetos são o 3 e o 4 para este triângulo aqui, beleza? Então, olha aqui o triângulo 2, este aqui, ó. Olha o ângulo reto onde está. Na frente dele eu tenho a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 6,5. Aparece para a gente aí o 6,5, beleza? E, obviamente, os dois que formam o ângulo de 90 graus são os dois catetos, ó. 3,9, 5,2 eu coloquei como cateto 1 e o 3,9 o cateto 2, certo? Se tu quiseres agora, pausa o vídeo e detona o triângulo 3, que eu sei que tu consegue. Beleza? Tranquilo? Agora o tio vem com a solução. Dá uma olhada. Na frente do ângulo de 90 graus, eu tenho aqui, ó, 1,25. É o maior lado do triângulo, ou seja, só pode ser a hipotenusa. E os outros dois são os catetos, ó. Cateto 1 eu coloquei como 0,75. Se tu colocaste 1 não tem problema, é a mesma coisa, tá? E o outro cateto, 1. Tranquilo? Beleza? Então, diante do triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa e os dois catetos para serem identificados. Tranquilo? Vem comigo, vamos para mais questões. Extra livro ainda, hein? Vamos lá. Eita, caiu a torre aí, ó. Uma torre vertical é presa com cabos de aço fixos no chão. Tá aqui os dois cabos de aço, ó, certo? Em um terreno plano e horizontal, conforme mostra a figura. Se A está a 15 metros da base B, A está a 15 metros da base B da torre, e C está a 20 metros de altura. Esse ponto C aqui, ó, está a 20 metros de altura. Observe que formou um triângulo retângulo aqui. Olha aqui o ângulo reto, ó. Tá vendo? Certo? O comprimento do cabo AC. O cabo AC, esse cabo daqui para cá, ó, que eu chamei já de X aqui pra gente. Já apareceu na figura o X. Certo? Vamos ver as alternativas. E aí? Qual é o resultado? Primeiro que eu vou ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. Por que, tio, eu tenho que aplicar o Teorema de Pitágoras? Esse triângulo ele oferece para a gente os dois catetos da hipotenusa. Então, qual das relações que nós vimos nas aulas que envolve os dois catetos e a hipotenusa? É só o Teorema de Pitágoras. Certo? E o que o Teorema de Pitágoras diz para a gente? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vem contigo aqui, ó. Hipotenusa x, cateto 20,
cateto 15. Eita, tio, lembrei agora da primeira questão. Na frente do ângulo de 90 graus fica a hipotenusa. Isso é o x aqui que você vai ter que achar. Ó. E esses dois carinhas aqui, ó, que formam o ângulo de 90 graus, né, são os catetos. Beleza? Como é que vai ficar a aplicação? Dá uma olhada. Quadrado da hipotenusa, x quadrado, é igual a soma dos quadrados dos dois catetos. Ó, 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Tranquilo? 20 ao quadrado, tio. 20 vezes 20. Olha lá. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, 0, 4. Ou seja, 20 vezes 20, 400. E o 15 vezes 15 já apareceu. É só você multiplicar da mesma maneira. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma tudo, ó. 5, 12, vai 1, 2. 225. Tranquilão? Agora a gente tem que somar esses dois, ó. 400 mais 225. Quanto é que dá? 625. Lembrando um detalhe importantíssimo que eu mostrei lá nas aulas. Esse 2 aqui, como expoente, ele vira do outro lado o quê? Uma raiz quadrada, ok? Então, olha lá. X é igual a raiz quadrada de 625. Que vai dar para a gente x igual a quanto? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625? Ora, é muito fácil. Tio, terminou em 5 ali, o 625. Então, é óbvio que o número que vai dar aquela raiz ali, ele também tem que terminar em 5. Aí tu vai pensar assim, ó, eu já testei aqui, tio, o 15. 15 vezes 15 deu 225. Então, a raiz de 625 só pode ser o próximo que termina em 5. Quem é? O 25. Aí eu vou testar. Será que é, tio? Aí eu tenho que multiplicar 25 vezes 25. E você vai observar que vai dar exatamente 625. Tranquilo? Olha lá. Então, a resposta x é igual ao tamanho desse cabo, 25 metros. Ou seja, letra C de... Caraca, tio. É muito fácil. Beleza? Vem com o tio para mais uma questão de aplicação de Teorema de Pitágoras. Olha lá. Extra livro. Dá uma olhada. Queremos encostar uma escada de 10 metros de comprimento em uma parede. Está aqui a parede. Olha aqui no triângulo. Ó. Essa é a parede. Tá vendo? A escada, está aqui a escada que vai ser encostada. Ó. Essa é a escada que vai ser encostada. Quantos metros tem a escada de comprimento? 10 metros. Então, vou colocar lá 10 metros. Beleza? De modo que ela atinge uma altura de 6 metros. Então, ela vai encostar bem aqui, ó, certo? Na parede, a exatos 6 metros de altura. Tranquilo? Em relação ao solo. A que distância da parede deverá ficar o pé da escada? O pé da escada está bem aqui, ó. Que distância da parede? A parede está aqui, ó. Essa distância eu vou chamar de D. Beleza? Aí, olha só. Observa aqui que nós temos o 10 como sendo a hipotenusa na frente do ângulo de 90 graus, no esquema da questão, certo? O 6 e o D, que é a distância que eu quero encontrar, são os dois catetos. Então, hipotenusa, dois catetos, só teorema de Pitágoras. Como é que vai ficar? Vem com o tio, dá uma olhada. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 10. É igual a soma dos quadrados dos dois catetos. 6 quadrado mais D quadrado. Observe que eu não comecei pela variável. Um erro que o pessoal comete muito. Em achar que, tá ali a variável, então eu vou começar o teorema de Pitágoras por ela. Não. Se liga, você começa o teorema de Pitágoras pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa na figura? O 10. Então, eu tenho que começar pelo 10. Ok? Então, armado aqui, ó, 10 ao quadrado, eu sei que é quanto? 100, né, gente? 10 vezes 10, 100. 6 ao quadrado, 36. Observa que esse mais 36 não vai poder ficar aqui, vai passar para o outro lado. Então, você vai ter 100 menos 36, igual a distância ao quadrado. O objetivo é a gente isolar essa distância. Vem com o tio. 100 menos 36, quanto é que é? 64. Então, a distância ao quadrado é igual a 64.
Esse 2 aqui vai virar o quê, gente? Raiz quadrada, não é isso? Então, D é igual a raiz quadrada de 64. D é igual a quanto? 8 metros. Beleza? Tranquilo? Teorema de Pitágoras é ou não é show? Né? Bem contigo, vamos lá. Agora a gente vai ver as questões do livro. Ó. Página 154 lá do teu livro didático. Primeira questão. Em cada caso, determine a medida x. Vamos ver os casos? Letra A e letra B, lá do teu livro. Tá? Observa aqui, ó. Hipotenusa x, cateto 2, cateto 3. Teorema de Pitágoras. Vou começar por quem o teorema de Pitágoras? Pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O x. Beleza? Então vamos fazer o cálculo da letra A. Olha aí, filezão. X quadrado igual a 2 quadrado mais 3 quadrado. São os dois catetos. Quanto é 2 ao quadrado, galerinha? 4, né? 2 vezes 2. Quanto é 3 ao quadrado? Tio, é 6. Não, cuidado. É 3 vezes 3. Esse expoente aqui indica quantas vezes tu tem que repetir a base multiplicando ela mesma. Certo? Então é 3 vezes 3, 9. Então vai ficar aí 4 mais 9, né? Ó, x quadrado igual a 4 mais 9. Ou seja, x quadrado igual a 13. Esse 2 aqui vai virar o quê, hein? Vai virar uma raiz. Então, olha como fica. X igual a raiz quadrada de 13. Tio, não é uma raiz exata, então acabou aqui. Pronto. X igual a raiz quadrada de 13. O 13 é um número primo, né? Ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tranquilo? Vem contigo para a letra B? Vamos que vamos. Olha a letra B. Cálculo da letra B. Quem é a hipotenusa? É o 4. Então, eu vou começar pelo 4. Aí, x quadrado e 2 quadrados são os catetos que vão aparecer. Ó. 4 ao quadrado igual a x quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado eu sei que é 4 vezes 4, 16. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, não é isso? Ó, x quadrado mais 4 está aqui e 16 está para cá, ó. Certo? Essa mudança que a gente pode fazer nas equações, virando ela, ó, todo mundo junto, não muda o sinal de ninguém. Eu troquei todo mundo de lugar, então não muda o sinal de ninguém, beleza? Isso aí a gente já conversou em sala. Olha o que acontece. Mais 4 vai para o outro lado como? Menos 4. Então, x quadrado igual a 16 menos 4. X quadrado igual a 12, né? Aí, esse 2 aqui já virou raiz do outro lado. X igual a raiz de 12. Só que tem um detalhe. Raiz de 12 não é exata. Eu paro aí, tio. O 12 não é um número primo. Ele tem outros divisores. Então, eu posso decompor o 12. Lembra? Aula da tia Arlen. Olha aqui, ó. Dá por 2. Aqui vai dar 6. Dá por 2. Aqui vai dar 3. Dá por 3. Aqui vai dar 1. Ou seja, o 12 na forma decomposta, ele é 2 ao quadrado, que tem 2 aqui, ó, vezes o 3. Beleza? E isso aqui vai para dentro da raiz aqui, ó. Olha como vai ficar. Dá uma olhada. 2 quadrado vezes 3. Aí tu deve lembrar lá da aula da tia Arlen, no iniciozinho do 9º ano, quando você começa na matemática a ver o estudo de radiciação, né? Que toda vez que você tem o expoente 2 dentro da raiz quadrada, ele pode ser simplificado com o índice do radical, que bem aqui está escondidinho o 2. Ó. Quando isso acontece, o número que está lá na base, ele é libertado, ele sai de dentro da raiz. Certo? Então, aquele 2 lá vai sair. O 3 não, o 3 vai ficar preso, né? Então, como é que fica a resposta? 2 raiz de 3. Certo? Tranquilo? Essa aqui foi um pouquinho mais pesadinha, né, galerinha? Que envolve aqui uma decomposição de fatores primos. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Página 154, questão 2. Olha só a questão 2, galerinha. Presta bem atenção. Determine a medida dos catetos de um triângulo retângulo isósceles. Eita, tio!
é uma classificação. Isso aí é teoria. Triângulo isósceles é aquele triângulo que apresenta dois lados, o quê? Tu lembra? Dois lados iguais. Então, são dois lados, ó, iguais. Certo? Com hipotenusa medindo 10 centímetros. Em se tratando de isósceles retângulo, olha lá, lembra disso, as classificações que você já viu. A hipotenusa é o único lado diferente. Os outros dois serão iguais. Então, olha o que a gente vai ter no triângulo retângulo isósceles. Ó. A hipotenusa 10 é o lado diferente e os outros dois lados serão iguais. Como eu desconheço esses valores, a questão pede para eu calcular, obviamente eu vou chamar esses dois valores de x, que é a celebridade da matemática, né? Quando a gente desconhece esses valores, a gente atribui a letrinha x para eles. Tranquilo? Certo? Então já está lá, ó, x e x. Bora aplicar Pitágoras? Olha aqui, ó. Hipotenusa 10, cateto x, cateto x. Como é que vai ficar? Dá uma olhada. 10 quadrado igual a x quadrado mais x quadrado. 1x quadrado mais 1x quadrado. São quantos x quadrado? São 2, né? Então você vai ter aí, ó, 2x quadrado igual 10 ao quadrado é 100. Raciocina comigo. Esse 2 não está multiplicando, galerinha. Passa para o outro lado como? Dividindo. Então você vai ter aí, ó, x quadrado igual a 100 dividido por 2. Ou seja, x quadrado igual a 50. É a tua resposta? Ainda não. Esse 2 aqui vai ter que virar o que lá do outro lado? Uma raiz. Então você vai ter, ó, x igual a raiz de 50. A raiz quadrada de 50 é exata? Tem gente que erra muito isso, sabia? A raiz quadrada de 50, o cara coloca 25. Não é. 25 é a metade de 50. Eu quero a raiz quadrada. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 50. Não tem. O que eu tenho que fazer nesse caso? Decompor 50. Certo? Olha lá. Decompõe o 50. Por 2, 25. Por 5 agora, 5. E por 5, que dá 1. Ó. Decomposição de fatores primos. Então, você tem aí, ó, 2 5, né? Então, é 2 vezes o 5 ao quadrado. Que você vai jogar isso para dentro da raiz, ó. Olha lá. Aí, lembra que o tio falou ainda agora na outra questão? Tio, esse 5 está elevado ao quadrado dentro da raiz. É o passaporte dele para fora da raiz. Por quê? Vai cortar com o índice. Então, o 5 vai sair. Sai o 5, o 2 fica preso, ó. 5 raiz de 2 centímetros é o valor do lado que é igual, né? O valor dos dois catetos do triângulo retângulo isósceles. Certo, galera? Segunda questão, acompanha lá pelo teu livro, hein? Ai, 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 tu pode até pausar o vídeo e tentar resolver sozinho. Depois você vê o vídeo e vê se acertou a questão, tá bom? Olha lá, tem mais uma pra gente, ó. Questão 5. Essa questão é bonita, ó. Olha aí a figura como é bonita, né? Uma escada está apoiada no tronco de uma árvore conforme o esquema abaixo. Olha lá. Observa o tamanho da escada, x. Você vai ter que descobrir isso aí. A altura em que ela está encostada, ó. Essa altura aqui, ó, 6 é um cateto. E o 1 metro é a distância do pé dela até a árvore, ó. Beleza? Então você tem os dois catetos, o 6 e o 1, e o x, que é a hipotenusa. Eu vou ter que aplicar Pitágoras para descobrir o tamanho dessa escada, que é o que a questão vai pedir, ó. Calcule o comprimento x em metros dessa escada. Bora aplicar Pitágoras? Como é que vai ficar? X quadrado igual a 6 quadrado mais 1 quadrado. Olha lá. Eita! Tranquilo, né, galera? Então, x quadrado é igual a 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, mais 1 ao quadrado, 1. Ok? Então, x quadrado é igual a 37. Observa que esse quadrado aqui do x vai passar como raiz para o outro lado. Então, você vai ter x igual a raiz de 37. 37 é um número primo. Você não vai fazer a decomposição. Então, o tamanho da escada, raiz de 37 metros. Ok? Tranquilo? Beleza? Agora, olha só. O tio vai te desafiar.
tio vai pedir para você assistir o segundo vídeo explicativo lá sobre relações métricas. Mais uma vez, quando tiver de folguinha assim em casa, dá uma olhada lá, pega o celular e tenta fazer para o tio, ó, como dever de casa, os exercícios do livro da página 160, questões 2, 4 e 5, certo? Tranquilo? Que na próxima aula o tio vem com a solução dessas questões para ti. Aí você já vai ter tudo resolvido, vai olhando o vídeo do tio e já corrigindo direitinho o teu caderno. Tá bom? Ok, galerinha? Então, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.